Você já sentiu o peso da culpa esmagando sua alma? Aquele segredo que consome sua paz, que te rouba o sono e te deixa em um ciclo de angústia? Há uma verdade antiga, um segredo milenar, revelado em poucas linhas, que pode libertá-lo desse tormento. Prepare-se para desvendar o poder do perdão e a alegria indizível de uma alma liberta. Este é o Salmo 32, a chave para sua verdadeira liberdade. A vida muitas vezes nos aprisiona em correntes invisíveis. E não há corrente mais pesada do que a do pecado não confessado. Pense comigo, a angústia de um segredo guardado, a dor de uma mentira não revelada, o peso de uma decisão errada que ecoa em sua mente. Essa é a realidade que o rei Davi conhecia bem. Ele, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um rei, também sentiu o fardo esmagador da culpa. E é dessa experiência profunda que nasce o Salmo 32, um cântico de libertação, uma declaração de que a verdadeira felicidade reside no perdão divino. Davi começa com uma proclamação poderosa: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra bem-aventurado aqui não é apenas feliz. É um estado de profunda satisfação, de paz interior, de contentamento que transcende as circunstâncias. É a alegria de uma alma que foi lavada, purificada, liberada. Imagine-se carregando um fardo imenso e, de repente, ele é retirado de seus ombros. Essa é a sensação que Davi descreve. Não é um perdão superficial. É um perdão que cobre o pecado, que o oculta dos olhos de Deus, como se nunca tivesse existido. Mas a jornada para essa bem-aventurança não é simples. Antes de encontrar o alívio, Davi descreve a agonia. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos por meu gemer o dia todo. A culpa não confessada se manifesta não apenas na mente, mas no corpo. O corpo e a alma são intrinsecamente ligados. Quando a alma está em agonia, o corpo sente o reflexo. Davi experimentou uma fadiga constante, um definhamento físico, como se a vida estivesse sendo sugada dele. Era um peso constante, uma pressão implacável. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus, que deveria ser de proteção e amor, parecia pesada com a disciplina, não para destruir, mas para levar ao arrependimento. O vigor de Davi se secou, como a terra sob o sol causticante do verão. Essa descrição é universal. Quantos de nós já sentimos essa secura na alma, essa fadiga inexplicável, essa inquietação constante, sem saber a verdadeira causa? Muitas vezes é o eco de um pecado não confessado, um segredo que insiste em vir à tona. É a alma clamando por liberdade, mas a mente se recusando a admitir a falha. A tentação de esconder, de justificar, de minimizar é forte. Mas como Davi descobriu, o preço de silenciar é altíssimo. A paz foge, a alegria se esvai, e a própria vida parece definhar. Mas o ponto de virada, a redenção, chega com a confissão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Há uma coragem tremenda nesse ato. Adotar a vulnerabilidade, expor a própria falha, é um passo que muitos temem. Mas Davi, em sua profunda honestidade, escolhe o caminho da verdade. E qual foi a resposta? Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Imediatamente, sem demora. A graça de Deus é instantânea para o coração contrito. É como se a porta da prisão se abrisse no exato momento em que a verdade é pronunciada. E essa é a grande lição do Salmo 32. O perdão de Deus é total e imediato quando há um arrependimento genuíno e uma confissão sincera. Não há barganha, não há mérito humano envolvido. É pura graça. É o amor incondicional de um pai que anseia pela reconciliação com seus filhos.
A iniquidade é perdoada, o pecado é coberto e a alma é restaurada. Com essa experiência transformadora, Davi passa a oferecer conselhos. Ele se torna um guia, um mentor para aqueles que buscam a mesma liberdade. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de poder encontrar-te. Ainda que grandes águas se levantem, não o atingirão. O tempo de buscar a Deus é agora, no presente, antes que as tempestades da vida se tornem avassaladoras. As grandes águas representam as adversidades, os problemas que tentam nos afogar. Mas para aqueles que estão conectados a Deus, que buscaram seu perdão e sua orientação, essas águas não os atingirão. Eles estarão seguros, protegidos na fortaleza divina. Deus, para Davi, é um refúgio. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da angústia, tu me cercarás com cânticos de livramento. Em meio ao caos, à dor, à perseguição, Deus é o abrigo seguro. Ele não apenas nos protege da angústia, mas nos cerca com cânticos de livramento. Imagine-se cercado por uma melodia de vitória, de alegria, mesmo quando as batalhas ainda estão acontecendo. Essa é a promessa para aqueles que confiam nele. A sabedoria de Davi continua com uma instrução direta de Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus não nos perdoa apenas para nos deixar à deriva. Ele se compromete a nos guiar, a nos mostrar o caminho. A orientação divina não é uma imposição, mas um direcionamento amoroso, um olhar atento que nos guia para o melhor. Quantas vezes tentamos trilhar nosso próprio caminho, cegos para os perigos, surdos aos avisos? É a teimosia humana, a relutância em se render à sabedoria maior. E é por isso que Davi adverte: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio e cabresto, para que não se cheguem a ti. Cavalos e mulas são animais fortes, mas precisam ser controlados. Eles não entendem o perigo ou a direção certa por si mesmos. Da mesma forma, nós, em nossa teimosia, podemos resistir à orientação divina, insistindo em seguir nossos próprios impulsos. Mas isso só nos levará a mais dor e mais sofrimento. A verdadeira sabedoria é permitir que Deus nos guie, não pela força, mas pela nossa própria vontade. A conclusão do Salmo 32 é um chamado à alegria e à justiça. Muitas dores terá o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O caminho do ímpio, daquele que se afasta de Deus e de seus princípios, é marcado pela dor e pela aflição. É um caminho de consequências naturais, onde a ausência da graça divina se faz sentir. Mas para o justo, para aquele que confia, a misericórdia de Deus é uma proteção constante, um cerco de amor que o envolve. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e exultai, todos vós que sois retos de coração. A alegria que Davi descreve não é superficial, baseada em circunstâncias. É uma alegria profunda que nasce da consciência do perdão, da presença de Deus e da confiança em sua bondade. É a alegria de uma alma liberta, que pode dançar e exultar na presença do seu Criador. Ser reto de coração não significa ser perfeito, mas ter um coração voltado para Deus, que busca a Ele em arrependimento e fé. O Salmo 32 é um testemunho vivo do poder transformador do perdão. Ele nos lembra que não há pecado grande demais para a graça de Deus, nem culpa profunda demais para ser coberta pelo seu amor. Ele nos convida a abandonar o fardo, a confessar nossas falhas e a abraçar a liberdade que só o perdão pode oferecer. Se você carrega um peso que te impede de viver plenamente, se a culpa te consome e te rouba a paz, saiba que há esperança. O Salmo 32 é a sua bússola para a liberdade. Não guarde mais esse peso. Busque o perdão que só Deus pode dar. Se esta mensagem tocou seu coração,
Se você anseia pela paz que Davi encontrou, inscreva-se no canal. Ative o sino para mais insights transformadores e deixe um comentário compartilhando sua experiência com o perdão. Sua história pode inspirar muitos. Compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a luz da libertação para aqueles que ainda vivem nas sombras.